boa noite. Estamos aqui mais uma vez, depois de um século, em mais um episódio do nosso podcast. E hoje, dando continuidade aos momentos de passar vergonha, acho que é a parte 3, momentos de passar vergonha. Eu vou contar duas histórias hoje. Uma história minha, onde eu não passei vergonha na frente de ninguém. Apenas passei vergonha diante da minha própria consciência e de mim mesmo. E uma outra situação que de nenhuma maneira me envolve enquanto pessoa e enquanto qualquer coisa, mas que para mim é uma situação vergonhosa também, assim, que o autor dessa ação vergonhosa ele proporcionou, né? Ainda que ele com certeza não acha que está passando vergonha, mas para mim tá. Então vamos começar com a minha história. Ela é a seguinte. Recentemente eu estava no cursinho que eu participo aqui aos sábados, aos finais de semana. Esse cursinho ele acontece durante todo o dia. Ele pega ali o período do almoço. Portanto, é necessário dar de comer para as crianças, não é? E a gente compra o almoço em marmitas para os adolescentes, para os nossos jovens. E aí quando tá chegando ali a hora do almoço, lá para as 11 e pouco, né, 11h30, 11h40, alguém do cursinho tem que sair, alguém de carro, que tenha carro, tem que sair para pegar essas marmitas, que fica quem faz é um restaurante, que faz um desconto especial pra gente, e que fica distante, assim, só dá pra ir de carro. Mas é um desconto que vale a pena. E em um dia especial, um dia recente, eu nunca tinha ido nesse restaurante pegar as marmitas, né? Eu tinha um outro contato de marmitas, então pegava nesse outro contato. E era a primeira vez que eu tinha que ir nesse novo local. E aí eu estava trabalhando na escola, realizando, não sei que atividade eu estava fazendo, mas estava fazendo alguma atividade. E ele falou, olha, você tem que comprar as marmitas porque, enfim, e levar para os alunos que nesse dia estava tendo aula em outro local. As aulas do cursinho costumam ser na escola, mas era um dia que estava tendo atividade na escola e a aula do cursinho teve que ser na Universidade de Ceilândia, que a gente usa uns espaços lá. Muito bem. Eu falei, olha, você tem que pegar lá as marmitas, mas também antes tenta imprimir aqui uma imagem aqui que era um alfabeto. Beleza, me deram essas duas missões. Pegar a marmita e imprimir uma imagem lá do alfabeto na impressora. Legal. E aí eu me sento então na frente do computador da escola. O arquivo que tinha que imprimir, que era o alfabeto, estava no meu celular, me enviaram no meu WhatsApp. Eu falei, não, vou enviar esse arquivo aqui via e-mail. E eu abro aqui no e-mail do computador da escola. E aí eu imprimo. Uma coisa simples, né? E na verdade essa história é sobre coisas simples dando errado. E como que coisas simples dando errado, eu acho que é uma coisa que me tira do sério. Esmigalha as minhas engrenagens. Que me leva a uma situação de passar vergonha para comigo mesmo. Apenas eu, com minha própria consciência. Em um exame fétido do meu próprio comportamento. Mas é sobre isso. É sobre passar raiva com pequenas coisas que são simples e que, por serem simples, quando dão errado,
tira muito você do sério. Então eu queria mandar um... Começou assim, eu queria mandar um e-mail. Eu tinha hora, lembrando que eu tinha hora, né? Pegar as marmitas e levar pros alunos. Porque senão né, demora mais pra eles comerem e tal, atrapalha tudo. E eu tinha que fazer uma coisa simples, que era imprimir. E eu tava mandando através do meu celular. O arquivo tava no meu celular. E mandando pro e-mail do computador que estava logado na escola, que era o meu e-mail no caso. E não estava chegando e-mail. Porque a internet da escola nesse dia, o Wi-Fi, não estava funcionando. E o meu 4G, por algum motivo, não estava mandando o arquivo, né, o e-mail. Isso já começou a me deixar muito nervoso. Mas eu falei, tudo bem, é um alfabeto. Eu perguntei se poderia para a pessoa, né? Olha, tem que ser essa forma de alfabeto aqui ou pode ser outra de outro jeito. A pessoa falou, não, pode ser de outro jeito. Então, eu entrei na internet, procurei alfabeto e imprimi algumas folhas do alfabeto, né? Legal. Eu já estava irritado. E eu falei, agora eu tenho que sair correndo e colocar aqui no localizador, no GPS, o local para eu pegar as marmitas, porque é um local que eu não conhecia. Eu só tinha um ponto de referência que era, falei assim, é um lugar, é fácil de achar, é perto do Sesc de Ceilândia Norte e tudo mais. Não, beleza. Eu sei mais ou menos onde é o Sesc. E aí, com o GPS, eu vejo exatamente onde é pra cima, é do lado, é embaixo do Sesc, enfim. Porque o Sesc é grande também, né? Então tem uma grande área ao redor ali. E aí eu saí então, né, apressado, entrei no carro e falei, vou colocar aqui no GPS a localização. Mas meu celular não tava, ou tava demorando muito a carregar, né? E aí eu pensei, não, calma aí. Eu peguei o carro, fui saindo e colocando, né, no GPS assim, tem um comando de voz. Então fui colocando no comando de voz, né, traçar rota para lugar tal. Caramba. Era tipo assim, é o restaurante da Jana que fica. A minha referência que me deram foi assim, ó, o restaurante é da Jana, é o restaurante da Jana que fica do lado do. Caramba, eu não vou lembrar agora, mas era tipo Brilho Dourado. Da loja, Brilho Dourado. Uma coisa assim. E aí eu coloquei traçar a rota para o Brilho Dourado. Não era o nome Brilho Dourado, mas estou colocando o nome fantasia aqui porque eu não estou lembrando agora. Mas era algo nesse sentido, assim, brilho, alguma coisa brilhosa, sei lá, uma coisa meio infantil, assim. E aí, eu falei, caramba, não vai dar certo. Eu já saí com um carro aqui da escola, parei na frente da escola, tentando colocar o GPS e falei, não, só que só pode ser uma coisa, meus créditos acabaram, porque meu celular é pré-pago, eu uso o pré-pago, né? Com um pacote aqui bem bacana do Correios Telefone, fazer propaganda aí do telefone dos Correios, que é muito bom. Mas eu falei, só pode ser uma coisa. Eu usei toda a minha internet e não tem mais internet no pacote. Eu tenho que recarregar. Só pode ser isso, para não tá demorando tanto a carregar as informações aqui do GPS, não ter mandado o e-mail mais cedo. Eu já estava nervoso. E aí eu parei, eu dei a ré no carro, eu voltei, entrei de novo dentro da escola e pedi para um amigo professor rotear a internet pro meu celular para eu poder fazer a recarga pelo aplicativo. E eu consegui fazer a recarga, né? Voltei pro carro. Só que tem um tempo, por exemplo, você recarrega o celular e os créditos ele caem ali, né? Tem uma notificação, caiu aqui, foi feita uma recarga, mas ela demora um pouquinho o sistema, né? Demora um pouquinho para cair aquela ficha e funcionar a internet normalmente. Só que eu falei, não, tenho que ir embora. Então eu fui embora. E tava apertando o botãozinho do comando de voz do GPS do celular do carro.
traçar a rota para o brilho dourado. E aí o GPS não funcionava. Droga. Apertava de novo e falava, traçar a rota. Enquanto eu ia dirigindo, né? Porque é ali perto do Sesc. Eu sabia mais ou menos onde é que era. Então eu já fui indo para adiantar o tempo, né? E eu, ficando bravo, traçar a rota para o brilho dourado. E aí o GPS lia lá e não funcionava. Aí eu, caramba, apertava de novo o botão e cada vez mais irritou. Cada vez que eu falava, que eu repetia pro GPS a localização, o ponto de referência, eu falava cada vez mais irritado. Tipo, traçar a rota para o brilho dourado. E aí eu comecei a ficar muito nervoso, porque não funcionava, não entrava. E eu já tava, caramba, eu já tô chegando no Sesc, eu não vou saber onde é esse lugar. E aí eu comecei a gritar, traçar a rota para o brilho dourado! Traçar a rota para o brilho dourado! E não ia. E eu cheguei no Sesc. E falei, caramba, eu cheguei aqui agora, eu não tô vendo o local, a restaurante aqui por perto, e nem o ponto de referência que é o brilho dourado. E o GPS não funcionava. Eu falei, beleza, não vou me desesperar, eu vou descer, dar uma volta aqui ao redor e ver se eu acho restaurantes. E aí eu, enfim, dei a volta, achei alguns restaurantes, tinham 3, e um deles era o restaurante que eu deveria ter pegado, e peguei as marmitas e levei pro pessoal do cursinho. Mas foi um momento de passar vergonha, porque eu passei muito tempo, alguns minutos dentro do meu carro, gritando pro GPS o nome do local que eu queria que ele me levasse, que tinha um nome muito infanto-juvenil, assim, muito purpurinado, brilho dourado, uma pilha de nervos, porque uma coisa tão simples, é só o GPS te levar para um lugar, entende? Era só imprimir uma folha de papel com o alfabeto, mas tudo deu errado. E quando essas coisas simples dão errado, você pensa, caramba, é tão simples que isso deveria estar funcionando. Entende? Eu contei isso pra minha psicóloga na semana que aconteceu. Ela ficou muito preocupada com o meu estado mental. Mas eu fiquei no carro, urrando, traçar a rota para o brilho dourado! Traçar a rota, brigando com o GPS, sabe? E foi muito vergonhoso pra mim mesmo. Para mim comigo mesmo. É claro que eu não faria isso com uma pessoa do meu lado. Mas eu faria isso. Eu fiz isso comigo mesmo. E me senti muito envergonhado. Mas deveria ser muito engraçado também. Talvez uma mosquinha olhando assim, um cara gritando no carro, traça a rota para o brilho dourado! Ah! Enfim, esse foi um momento de passar vergonha. E o outro momento aconteceu hoje. Hoje, entrando ali, chegando na escola, cheguei de manhã para a escola, tudo certo. Lá para as 8 horas, 8h30, né? Então, chegando ali no portão da escola, portão do estacionamento dos professores, tinha tem um gramado ao redor, né? Assim, no portão, que é a rua e tem uma parte gramada e a calçada. Uma calçadinha e um gramadinho. E no gramado, eu vou deixar essa foto como capa desse episódio, tinha uma placa do lado do portão, escrito. Uma placa daquelas placas de tecido amarelo, sabe? Que a pessoa pinta ali uma frase, né? Super artesanal, enfim, não tem coisa mais brasileira do que esse tipo de placa. Mas tinha então essa placa, uma plaquinha pequena, não era muito grande, fincada na grama, e estava escrito o seguinte na placa: Fanon diz, : Bom dia, pretinha. Eu pensei, curioso, muito curioso, uma placa dando bom dia para alguém, né? Para alguém, mas
é um bom dia fanoniano. De nada mais, nada menos, de ninguém mais, ninguém menos do que ele mesmo, o próprio Frantz Fanon, né, citado ali nessa placa. De todas as citações que Frantz Fanon poderia ensejar, eu acho que nessa placa estava uma das mais importantes, que era um bom dia, vírgula, pretinha. Era simplesmente isso. E aí eu pensei, curioso, deve ser o trabalho pedagógico de alguém. Pensei já numa colega, né, uma professora de português aqui que é minha amiga, trabalha na escola. Pensei, isso aqui tem cara dessa professora. Né? Sei lá, ela fez um trabalho aqui que estava dando aula de Fanon, né, e falando sobre as questões, para quem não sabe, né, ninguém é obrigado a saber, Fanon é um intelectual, um teórico aí, muito lido na psicologia, nas ciências sociais, nas ciências humanas de modo geral. Fanon era um martiniquês, se eu não me engano, mas que atuou muito na Argélia, durante a Guerra de Independência da Argélia, quando fez parte da resistência, ali no movimento de independência, e foi um grande autor, assim, sobre a questão colonial, sobre a questão racial, né, enfim, racismo e tudo mais. E aí eu pensei que por conta disso poderia ser uma atividade pedagógica de algum professor, de alguma professora. E eu logo já comecei a desconfiar, não, essa professora aqui, né, minha amiga do coração, dela que deve ter feito isso aqui, deve ser um experimento social, uma atividade que os alunos fizeram para valorizar sei lá, o autor, né, valorizar o Frantz Fanon, valorizar a cultura, as figuras negras, né, o ser negro. Comecei a pensar isso, né, porque é uma escola, tá ali, tem um autor sendo citado, então pensei que seria isso, um experimento social, alguma coisa. Muito bem, eu entrei, fiz o que eu tinha que fazer na escola, né, atuei ali na coordenação, e no final da manhã eu encontrei essa professora que eu achava, tem cara de ser coisa dessa professora. Virei e falei, professora, aquela placa ali na frente da escola é coisa sua, é um trabalho pedagógico da senhora? Aí ela, não é trabalho, não é meu não. Isso aí, na verdade, não é nem trabalho pedagógico. É que é da outra professora ali de português, que na verdade ela tem um ex-namorado aí que tá correndo atrás dela, e esse ex-namorado tá deixando placas nos locais que ela vive, né? Que ela atua. Então colocou essa placa aqui na escola, colocou uma placa aí na frente da academia que ela faz aí, não sei o quê. Então não tem nada a ver, é só uma atividade aí de stalker, né? No fundo é isso, é uma atividade meio bizarra, assim, o cara tá perseguindo a pessoa, é um ex-companheiro, né? Um ex-namorado perseguindo a pessoa, colocando placas nos locais onde essa pessoa vive, onde ela frequenta, no caso ali do trabalho e outros eventuais locais. E conversando com essa professora, que eu achava que era a autora dessa intervenção pedagógica, escolástica, que eu estava enganado, ela até falou, tem muito cara de esquerdomacho, né? Só esquerdomacho faria isso. E eu falei, é verdade. Que pessoa daria um bom dia pro outro, perseguindo essa pessoa, né, implorando ali para que ela preste atenção nas mensagens supraliminares que esse indivíduo está deixando, né, aí em todos os lugares. Tem que, citando um autor, colocando ali, Fanon diz. Meu amigo, você não precisava citar o Fanon.
Você poderia colocar o seu nome, sei lá, Daniel. Bom dia do seu amado Daniel para fulana. Entendeu? Na verdade, seria igualmente bizarro. Seria igualmente bizarro, né? Porque ele tá perseguindo a pessoa de qualquer forma. Mas assim, faria mais sentido. Não ficaria tão deslocado, porque qual que é a necessidade de colocar ali um Fanon? Claro que é, porque essa professora deve ter um interesse teórico, o interesse intelectual no Fanon, que de fato é difícil de não ter. Para quem conhece Fanon, é difícil você não ter uma paixão pela figura do Fanon, que foi um revolucionário, uma pessoa muito importante, nesse sentido político, mas também no sentido intelectual, em várias áreas aí das ciências, né? Das ciências humanas, das ciências da saúde também, porque ele era psiquiatra. É muito bizarro, né? Colocar esse decalque acadêmico para dar um bom dia. E eu achei isso muito vergonhoso. Eu falei, a pessoa que fez isso, ela tá muito desesperada. Ou tá muito doida também. É muito sem noção. Provavelmente os três juntos. Essas três coisas juntas. E eu estou envergonhado. Eu não sei, meu querido amigo, eu não sei quem é você, certo? Que está colocando essas placas aí para chamar a atenção dessa professora aí que você já teve um relacionamento no passado. Essas mensagens supraliminares. Eu não sei quem é você, mas eu recomendo que você busque ajuda psiquiátrica, né? Inclusive Fanon, que era um psiquiatra, eu acho que você poderia dar uma lida mais ali no Fanon, se inspirar, né? A partir da função que ele exerceu aí, né? A psiquiatria, e buscar o seu. Em vez de fazerem os outros lerem um psiquiatra, eu acho que um psiquiatra deve ler você. Você vai estar precisando disso aí, dessa força, né, meu querido homem, não sei, deve ser um homem já de meia idade, enfim, meu querido senhor desesperado e deslocado. Eu estou sentindo muita vergonha por você. Eu não te conheço. Eu não quero te conhecer. Eu prefiro não te conhecer, mas eu já sinto vergonha por você. Eu espero que você, no futuro, ou faça mais coisas vergonhosas pra gente poder estar se divertindo e rindo disso, mas principalmente que você não faça mais esse tipo de coisa por aí, porque é muito bizarro e complicado, né? O hábito de perseguir pessoas não costuma ser legal. Mas é isso. Esse é o episódio de hoje, com 2 histórias de vergonha. Pelo menos que eu julguei como vergonhosas. Meu boa noite.